Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais uma vez estar diante da Tua presença, para falarmos um pouco da Tua palavra e que todos que estão presentes possam ouvir a Tua palavra, deixar que ela entre em seus corações, transformem as suas mentes e fala profundamente em teu coração. Abençoa este dia, este início de semana e muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos. É no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Olá, bom dia, graça e paz a todos. Estamos de volta aí para mais uma vez aprendermos um pouco da palavra de Deus. E hoje eu quero trazer para vocês, meditando aqui num capítulo do livro de Atos, capítulo 10, queria falar a respeito de uma conversão de uma pessoa. O nome dessa pessoa é chamada Cornélio, que era o centurião romano, católico ele, para falar a verdade. E Deus, preocupado em salvá-lo, enviou um anjo a ele para que ele pudesse, além do que ele fazia, ou seja, vou ler para vocês aqui um comecinho para a gente entender. Capítulo 10, versículo 1. O evangelho chega à casa de Cornélio. Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte denominada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e orava a Deus continuamente. Então ele era piedoso, ele era um católico da corte romana, italiana. Ele era piedoso, ele era temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e orava continuamente. Ou seja, ele vivia fazendo boas obras ao povo. Era de oração, buscava, era temente a Deus, era um centurião romano que comandava uma centúria de 100 soldados romanos, e só que faltava ali uma coisa. Que coisa é essa para esse católico, podemos chamar de semi-convertido? Faltava ali Cristo na sua vida. Talvez hoje eu esteja falando com católicos ou pessoas da família do irmão, da irmã que é católica, que também é assim, é piedoso, é temente a Deus com toda a sua casa, a qual faz muitas esmolas. Você que é católico, ou você que tem pessoas católicas, ajuda muitas pessoas. E ainda orava a Deus continuamente, que é uma espécie de reza, né? Contínuas rezas você faz, mas ainda te falta a coisa necessária, que é a salvação. E Deus se preocupou com esse católico aqui. Vamos ler em seguida o versículo 3. Um dia ele viu claramente, em visão, quase a hora nona. A hora nona era às 15 horas, às 3 horas da tarde. Um anjo de Deus que se dirigia para ele dizendo: Cornélio. Ou seja, Deus queria tanto salvar esse católico romano, que inclusive abriu os olhos da alma dele para ele enxergar, para que ele pudesse enxergar um anjo que viria falar com ele. Ou seja, nós não podemos enxergar os dois mundos. Nós temos os olhos da alma, só que os olhos da alma são fechados. Nós só temos os olhos físicos, nós enxergamos só o mundo físico, não o espiritual. E Deus, pela misericórdia, querendo salvar não só o Cornélio, ele queria salvar ele e a casa dele toda.
abriu os olhos espirituais de Cornélio. Mas vamos em frente. Este, fitando nele os olhos, ou seja, Cornélio, quando viu o anjo, e perguntou: quem é, Senhor? Então o anjo lhe respondeu: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, curtidor, cuja residência está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Olha a preocupação de Deus para com Cornélio. Assim que o anjo falava, retirou-se. Assim que o anjo que lhe falava, retirou-se. Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e um piedoso soldado dentre os que assistiam continuamente. Ou seja, no meio de pessoas piedosas, tem também pessoas junto a ele, junto à sua família, também pessoas piedosas. Então ele chamou e disse... chamou os 2 domésticos e um piedoso soldado. Era soldado, mas era piedoso, tem as mesmas características de Cornélio, dentre os que assistiam continuamente, ou seja, prestavam assistência a Cornélio. Depois de ter-lhes contado tudo, enviou-lhe a Jope. No dia seguinte, estando eles a caminho, aproximando-se da cidade, Pedro subiu ao eirado para orar quase a hora sexta, ou seja, meio-dia. Tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam comida, veio sobre ele um êxtase. E viu o céu aberto e um recipiente descendo como um grande lençol que, pendendo de suas 4 pontas, baixa sobre a terra, no qual havia toda a classe de quadrúpedes e répteis da terra e de aves do céu. E ecoou uma voz que lhe dizia: Pedro, levanta-te, mata e come. E o que Pedro respondeu, dizendo: de maneira nenhuma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma, comum ou imunda. Pela segunda vez lhe falou: aquilo que Deus purificou, não chames de comum. E isso aconteceu por 3 vezes, e logo foi o recipiente recolhido. Ou seja, Deus desceu, deu uma visão para Cornélio, ver o anjo que veio falar com ele, para mandar na casa de Pedro. Só que antes, Pedro, subindo a hora sexta, ele foi orar. E Deus deu uma visão para Pedro também, descer no lençol que tinha animais na cultura judaica impuros, e mostrou para Pedro, ao qual havia toda a classe de quadrúpedes, de répteis da terra e aves do céu. E ecoou uma voz dizendo: levanta-te, mata e come. E Pedro falou e respondeu dizendo: de maneira nenhuma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma, comum ou imunda. Deus estava falando, mostrando para ele o seguinte: ali, a partir daquele momento agora, não tinha mais separação de pessoas. Ou seja, aquele muro da separação entre gentios e judeus não existia mais. Ou seja, era um povo apenas. Ou seja, tanto gentios como judeus que aceitassem agora a fé através de Cristo, seria uma família só. Lá em Gênesis 12, Deus fala a Abraão: abençoarei, todas em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, independente de quem seja, judeu ou gentil. Então esse pano de animais, Deus mostrando, é o seguinte, que agora não tinha mais a separação entre esse ou aquele. Todos que aceitassem a fé fazia parte agora de uma família. Então, versículo 17. E quando Pedro refletia sobre o que seria aquela visão
que tivera, eis que os homens enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão e estavam parados no átrio da casa, ou seja, Cornélio estava, os enviados de Cornélio estavam chegando já à casa de Pedro após ele ter essa visão do pano com os animais, a visão que Deus mostrou para ele. E chamando, averiguavam se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava hospedado ali. Enquanto Pedro ainda meditava sobre a visão, disse-lhe o Espírito, no caso o Espírito Santo, eis aqui 3 homens te procuram. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles sem duvidar de nada, porque a ti eu os enviei. Ou seja, o Espírito Santo falou a Simão, chegou 3 homens aí, que Cornélio havia mandado. Lembra que no começo um anjo apareceu a Cornélio e falou para ele, vai, envia mensageiros à casa de Simão, cujo nome é Pedro, e de Pedro, antes de ele chegar a Pedro teve essa visão, e porque o Espírito Santo diz a Pedro, levanta-te, vai e desce com ele sem duvidar de nada, porque a ti eu te enviei. Ou seja, Pedro já tinha duvidado a respeito daquela revelação que Deus tinha mostrado para ele, do pano com aqueles animais puros e impuros, né? E o Espírito Santo disse para ele, está chegando o homem aí, e é o seguinte, levanta-te, desce e vai com eles sem duvidar de nada, porque a ti eu os enviei. Ou seja, esses homens que chegou aí, foi eu que enviei a você, vai lá, não duvido de nada não, que nem você duvidou da visão que você acaba de ver, que eu te mostrei. Prosseguindo, eles responderam, Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, que goza de bom testemunho, e toda a nação dos judeus, foi revelado por um santo anjo que te chamasse à tua casa e ouviste as tuas palavras. Ou seja, um dos papéis dos anjos não é pregar o evangelho para a pessoa. Porque o que acontece? Os anjos, por enquanto, ainda não tem essa missão. Essa missão foi dada à igreja. Então, ele poderia ter pregado esse evangelho a Cornélio. Só que o problema é o seguinte, será que Cornélio não ia ter também a mesma dúvida que Pedro teve após ver aquele lençol descendo do céu? Então, o que ele disse? Ele deu o itinerário para Cornélio, falou, manda homens lá, vai lá você na casa de Pedro, assim, 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 que Pedro vai pegar o evangelho para você, ô Cornélio. Porque você, Cornélio, você é católico, você é centurião da corte italiana, da corte romana, só que tudo que você está fazendo, Cornélio, não basta para a sua salvação. Você, versículo 2, é piedoso, é temente a Deus, com toda a tua casa, você e a sua família são piedosos, são temente a Deus, você faz muitas esmolas ao povo, você ajuda muitas pessoas do teu bairro onde você mora, mas não é necessário, Cornélio, ainda você alcançar a salvação, porque você ainda não conhece Jesus. Você conhece Deus, você conhece um pouco da lei judaica, embora ele não era judeu, ele era gentil, ele era católico. E o anjo disse para ele, não é ainda possível, Cornélio, você alcançar a salvação. Mas Deus mandou aqui, o anjo falou para ele, para mim te dar o endereço para você ir até a pessoa que vai falar de Jesus para você poder se converter. Porque nem tudo isso que você faz, Cornélio, não é o suficiente para você alcançar a salvação. Com, por exemplo, o católico de hoje. Você talvez é assim, você é piedoso, você é piedosa, você é temente a Deus. Você e toda a sua família, às vezes, católico, católica, eu sei porque eu já fui muitos anos família
Católica. E você ora, você reza, você é de oração, você é de campanha, só que não tem, não são os passos principais para a sua salvação, que é o que está acontecendo aqui, por exemplo, com Cornélio. Então, no versículo 23, Pedro então convidou as entrar e o hospedou, ou seja, aqueles que Cornélio mandou à casa de Pedro. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. E certos irmãos, dentre os de Jope, o acompanharam. Um dia depois, entraram em Cesareia. E Cornélio os esperava, tendo reunido seus familiares e amigos importantes. Quando Pedro entrava, Cornélio saiu ao seu encontro, inclinou-se aos seus pés e o adorou. Opa, peraí. Assim que Pedro chegou na casa de Cornélio, o que ele fez? Correu, saiu ao encontro, inclinou-se aos pés e o adorou. E o que Pedro disse? Mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, porque eu também sou homem como tu. E aqui cai a doutrina da Igreja Católica. Cai por terra a doutrina da Igreja Católica, dizendo o quê? Dizendo que Pedro foi o primeiro papa da igreja. E olha o que Pedro diz. Mas Pedro disse, levantou dizendo. Pedro o levantou. Por que o levantou? Porque ele tinha... Quando as pessoas chegam até o Papa, por exemplo, hoje, o que eles fazem? Uns vão lá, beijam a mão do Papa, outros vão lá, beijam os pés, né? E ele fica de boa. Por quê? Porque se ele fizer igual Pedro aqui, não, peraí, levanta, eu sou homem igual... Ele leva o puxão de orelha da Igreja Católica. Por quê? Porque essa a doutrina da Igreja Católica é isso, porque o Pedro foi o primeiro Papa, só que aqui a Bíblia contraria essa doutrina. Porque se realmente Pedro foi o primeiro Papa, ele não levantaria Cornélio dizendo o seguinte, levanta-te, porque eu também sou homem como tu. Eu não sou Papa não, peraí, vai devagar. Sou carne e osso como você, Cornélio. Eu vim aqui só porque o Espírito Santo me enviou aqui. E Cornélio deve ter dito a ele, eu também estava esperando você, porque você é Pedro? Ele disse, sou. Porque o anjo me falou para que eu fosse até você, ou enviasse alguém até você, para você vir aqui explicar sobre Jesus para mim. E conversando com ele, ouviu e viu que ali havia reunido a muitos. Então disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito, Pedro falando, não é lícito para um judeu relacionar-se ou achegar-se a estrangeiros. Por quê? Porque Cornélio não era judeu, Cornélio era gentil, católico gentil. Mas Deus me mostrou que não devo chamar comum ou imundo o homem comum. Por quê? Porque ele lembrou lá do lençol, quando Deus mostrou para ele, cheio de aves, puras e impuras. E aqui ele está revelando para Cornélio. Porque Deus me mostrou que não devo chamar comum ou imundo o homem, a homem nenhum. Pelo que, ao ser chamado, vim sem replicar. Agora, pois, eu pergunto, sob que palavra me mandaste chamar? E Cornélio disse, 4 dias atrás eu estava em jejum e oração, até esta hora. E eis que na 9ª hora, um varão se deteve diante de mim, com vestiduras resplandecentes, ou seja, o anjo, lá no começo do capítulo 10. E disse, Cornélio, o anjo dizendo para ele, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está hospedado junto ao mar na casa de Simão, o curtidor. Ele vindo te falará.
Portanto, enviei quem te chamaste e fizeste uma bela ação em vir. Agora, pois, todos estamos aqui diante da face de Deus para ouvir tudo quanto te foi ordenado da parte do Senhor. Ou seja, agora eu estou aqui. Fala para mim, Pedro, o que você tem a dizer para mim? Porque o anjo me falou comigo para mim ir até você, porque você tem uma palavra de salvação para minha vida. E eu sou, tudo bem, eu sou piedoso, eu sou temente a Deus. Toda a minha casa, entendeu, Pedro? Eu faço muitas esmolas ao povo e oro a Deus continuamente. E provavelmente todo aquele pessoal que estava ali quando Pedro chegou é pessoas que Cornélio ajudava. Cornélio dava alimento, Cornélio abençoava a vida deles com obras, mas ainda não era necessário a salvação para Cornélio. Versículo 33. Portanto, enviei quem te chamasse e fizeste uma bela ação em vir, Pedro. Agora, pois, todos estamos aqui, diante da face de Deus, para ouvir tudo quanto foi ordenado da parte do Senhor. Versículo 34. E Pedro, abrindo a sua boca, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Por quê? Porque Pedro pensava na cabecinha dele que Deus era só a favor dos judeus. Como ele era judeu, havia nessa época, antes da morte e a ressurreição de Jesus, uma parede de separação que separava judeus e gentios. Um não podia entrar no campo do outro. Porque era considerado os gentios eram considerados pessoas incircuncisas. E os judeus eram circuncisos. Circuncisão é aquela operação que você faz no homem, né? Com 8 dias de idade. Cortando o prepúcio dele, etc. É como a operação hoje da fimose, por exemplo. Então, os judeus não misturavam com o gentio. E Pedro era meio salgado, era meio duvidoso, Pedro era meio salgado, meio legalista, né? E ele diz, na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, senão que em qualquer nação, aquele que teme ao Senhor e pratica a justiça é aceito por ele. Olha aí, Pedro reconheceu que, mesmo sendo o Cornélio católico, incircunciso, mas que temia a Deus, que praticava a justiça, era aceito por ele. Aí Pedro falou, agora eu estou entendendo. Porque eu pensei que o negócio com Deus era só os judeus, os gentios não. Os gentios é outra. Mas vamos em frente, versículo 36. Esta é a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Sim, foi o que ele disse para o povo de Israel, quando Jesus... Agora, grande parte do povo de Israel, porque nem todos aceitavam Jesus como o seu Salvador, né? Então, versículo 37, vós sabeis que esta palavra foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Deus agiu, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, a qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram pendurando-o na cruz. E este Deus ressuscitou, Pedro continua falando, versículo 40, e esse Deus ressuscitou ao terceiro dia e operou para que se manifestasse. Na realidade, Pedro aqui estava dando um sermão
pregando a palavra de Deus, porque ali não havia só Cornélio e a sua família, havia muitas pessoas, inclusive as pessoas que ele dava esmola, que ele ajudava. E Deus ressuscitou o terceiro dia e operou para que se manifestasse. Então ele está pregando o sermão dele. Não a todo o povo, mas as testemunhas que anteriormente Deus escolhera. E nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E ele nos mandou pregar ao povo e testificar que é o que foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. A respeito dele, todos os profetas testificam. Pelo seu nome, todo aquele que nele crê receberá a remissão dos pecados. Então ele está falando aqui para Cornélio e para todo aquele pessoal que estava com ele, da corte romana, os católicos da religião romana em geral, da corte italiana, estavam todos ali. Inclusive ele, a sua família, que eram católicos, e aqueles que ele ajudavam. E os soldados também estavam ali. E Pedro diz, a respeito dele, todos os profetas testificam pelo seu nome, ou seja, Jesus. Todo aquele que nele crê receberá a remissão dos pecados. Ou seja, faltava ali uma coisa ao católico Cornélio. O quê? Confessar, crer em Jesus, para receber a remissão, ou seja, para receber o perdão dos seus pecados. Porque Pedro era assim, onde ele via uma multidão ou algum grupo de pessoas, ele ia lá e aplicava a mensagem da cruz. Só que Pedro era meio assim, né? Pedro, uma hora ele estava com os judeus, outra hora ele estava no meio dos gentios, e quando ele vinha, por exemplo, Paulo vindo após ele corria para o lado dos judeus para dizer, opa, deixa eu correr aqui para o pessoal não pensar que eu estou, né? Estou aí querendo fazer o que os católicos, gentios fazem, né? Então corria para o meio dos judeus. E aí Paulo sempre dava um puxão de orelha em Pedro, porque Pedro era meio relutante. Não que ele não cria em Deus, não porque porque ele não era salvo, porque ele foi um discípulo de Jesus. E todo mundo conhece a história de Pedro, que Pedro, depois de negar Cristo, inclusive morreu martirizado, queriam crucificar ele, ele disse, não, eu não quero que você me crucifique igual o meu Senhor. Faz o seguinte, coloca a cruz, coloca eu de cabeça para baixo, eu não sou digno, ele lembrou, de ser crucificado como meu Senhor foi, na mesma posição, depois que eu neguei 3 vezes. Eu não sou digno, então ponha de cabeça, colocar a cruz ele de cabeça para baixo. E aí, nesse movimento, nesse sermão de Pedro, chegamos ao capítulo 44. E Pedro continua. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, ou seja, dava o seu sermão, reconhecendo que Deus agora não fazia mais acepção de pessoas, não queria só a família judaica, mas as duas famílias, desde quando aceitaram a fé, se misturaram agora, seria uma pessoa só, judeus e gentios, crentes e católicos, enfim. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que ouviam esta palavra. Olha, primeiro, a confirmação de que realmente uma pessoa que como Cornélio, que ela é temente a Deus, ela é piedosa, ela ajuda o próximo e ela rezava a Deus, olha como o Espírito de Deus, ela estava preparada para receber o Espírito de Deus na sua vida. Aí você pergunta, tá, Guilherme, mas
Na Igreja Católica não tem lá não tem católico carismático, por exemplo. Eles lá não falam línguas estranhas, eles não falam lá as línguas dos anjos, etc. Não tem batismo com o Espírito Santo, etc. e tal. Olha, eu assim, não duvido. Mas o problema é o seguinte, que essas pessoas, isso que acontece no carismatismo ou na Igreja Católica, não leva a pessoa a se entregar a vida totalmente a Cristo. Não leva a pessoa a se converter de verdade. Não leva a pessoa a ser nova criatura, a se batizar, a descer as águas batismais para se tornar nova criatura. Como aconteceu, por exemplo, com o católico Cornélio aqui. Vamos prosseguir. E todos os fiéis que tinham vindo com Pedro, que eram da circuncisão, maravilharam-se de que também sobre os gentios, inclusive o Cornélio, católico Cornélio, se derramasse o dom do Espírito Santo. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Ou seja, uma coisa extraordinária aconteceu ali. Como que pessoas Primeiro, olha para você ver que o coração da pessoa confirma a sua atitude, como fez com Cornélio. Porque Cornélio aqui foi batizado no Espírito Santo. Só que ele ainda não era uma nova criatura. Ele não tinha ainda descido as águas batismais. Mas por causa que ele era piedoso, por causa que ele rezava constantemente a Deus, por causa que ele ajudava as pessoas, tinha um bom coração, ele e a família, o Espírito Santo desceu sobre a vida dele. Por quê? Porque ouviam falar em outras línguas e magnificar a Deus. Então Pedro respondeu: estes também, como nós, receberam o Espírito Santo. Alguém, porventura, poderia recusar-lhes a água, ou seja, o batismo, para que não sejam batizados? Ou seja, Pedro diz o seguinte: tá, o Espírito Santo caiu sobre eles. Agora, alguém poderia recusar a água, ou seja, o rio, ali onde há água para o batismo, para que não sejam batizados? A pessoa que está ali falando língua estranha agora, se fala para ela: vamos batizar para ser nova criatura, não vou não. Não. Imediatamente o Espírito Santo já impulsionou a pessoa, inclusive Cornélio, para ser batizado na hora nas águas, tornando-se nova criatura. Agora sim. E o versículo 48 diz o seguinte: e ordenou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus, e então lhe rogaram que permanecesse ali com eles por alguns dias. Ou seja, os judeus que estavam ali com Pedro, que já tinham recebido o Espírito Santo lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo havia caído, eles ficaram espantados. Oh, peraí, como que católico romano, que está aí esse pessoal aqui, como que o Espírito Santo caiu na vida dele? Sem ele ser batizado, sem ele descer as águas batismais? Como que isso acontece? E aí Pedro diz: para você ver, né? Agora, esse também como nós, Pedro diz, esses também como nós, receberam o Espírito Santo. Agora, alguém porventura aqui, vocês aí que estão falando língua estranha, Cornélio, sua família, todos vocês que são católicos aí, vocês querem se batizar ou não? Todo mundo correu, pulou nas águas antes que Pedro. Por quê? Porque o Espírito Santo caiu sobre ele, sobre o coração dele, dizendo o convencendo. Nem apelo foi feito. Cadê o apelo que foi feito? Quem quer aceitar Jesus? Não, nem isso foi feito. Porque o coração daqueles homens, através do sermão de Pedro, embora lá atrás nós já vemos que
Cornélio era realmente um católico piedoso, temente a Deus, sua família toda, ele dava esmola, ajudava as pessoas, etc. Mas nós vemos que a atitude do coração dele e dos outros, estavam preparadíssimos para receber o Espírito Santo ali, porque hoje você raramente você vê isso. Você está dentro de uma igreja evangélica, chega lá 3 católicos piedosos, vamos supor, estilo Cornélio, e aí está tendo um culto batismo no Espírito Santo, e tá lá os católicos, crucifixo, gaita arruda na orelha. Vamos fazer uma cena aqui para entender. Fitinha do Bonfim, tal, não sei o quê. Beleza. De repente, os 3 começam a falar em língua estranha dentro da igreja. Aí a gente olha para trás e fala, opa, peraí, os crentes, né? Crente tipo Pedro, assim, meio duvidoso. Olha e fala, mas que é isso? Peraí. Tem alguma coisa errada aí. Como que pessoa falando língua estranha desse jeito aí? Por quê? Porque muitas vezes o coração desses 3 católicos que estavam dentro da igreja evangélica, ele é semelhante a Cornélio. O coração deles está, embora eles são idólatras, mas estão preparados pela piedade deles, pela ajuda deles, pela fidelidade deles a Deus, sem eles serem convertidos de verdade. E Deus, e aí os crentes com certeza vai encher de murmuração. Oh, não pode, porque o irmão chegou aqui pela primeira vez, olha aí o crucifixo dele, olha a fita do Bonfim, coisa dele, olha o gai de arruda na orelha dele e tal, e eles lá falando língua estranha. Mas por quê? Porque na ignorância deles, por exemplo, como na ignorância de Cornélio, que embora era um católico da corte romana, era um centurião, mas ele temia Deus, ele conhecia, por exemplo, a história judaica, o Deus de Israel, por exemplo, mas ele não conhecia Cristo. Então, o Espírito Santo caiu, antes nem apelo foi feito. Então, se acontecer isso na igreja com esses 3 católicos no culto de Pentecoste, com certeza eles vão aceitar Jesus. Com certeza. Por quê? Porque ali o coração deles estava preparado já para receber o Espírito Santo. Muitas vezes, antes da pessoa ser batizada, eu já vi pessoa ser batizada no Espírito Santo e nem ser batizado nas águas ainda. Eu já vi na igreja, já vi. A pessoa só chegou ali, só pelo fato dela entrar ali e participar do culto, chorar e lacrimejar e derramar o teu coração, é batizado no Espírito Santo. E aí aceita Jesus e já se prepara os dias para o batismo. Pode ser daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei. Então há uma espécie de protagonismo de Deus para a salvação de pessoas que é piedosa, é até temente a Deus, rezam. Eu conheço muitos católicos que são assim, estilo Cornélio. Só que eles precisam da salvação ainda. Eles precisam da vida eterna. Agora, e assim eles, todos ali, Pedro diz, e ordenou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe rogaram que permanecesse ali com eles por alguns dias. Ou seja, todos ali, depois de receber o Espírito Santo, inclusive o católico Cornélio, ele e a família dele foram batizados nas águas. E por que isso? Porque tem 4 características aqui que provavelmente não adiantaria para Cornélio ser tudo que ele é, mas, por exemplo, primeiro, ele era piedoso, mas não bastava ser piedoso.
deveria adicionar a piedade e o amor fraternal. Está em 2 Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 7. O que diz? Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 7. A piedade, o afeto de irmãos, e o afeto de irmãos, o amor. Ou seja, não adianta, não bastava ser piedoso, deveria adicionar a piedade ao amor fraternal, que nós lemos agora. Segundo, ele era temente a Deus com toda a sua casa, ou seja, toda a sua família, mas não bastava ser temente a Deus sem a manifestação principal, que era a manifestação de Cristo na sua vida. Não adiantava. Terceiro, fazia muitas esmolas ao povo, mas não bastava dar ofertas ao povo sem dar o seu coração a Deus. Ele fazia tudo, ele dava esmola, ele era coisa, mas ele não tinha o coração ainda totalmente dado a Jesus, que morreu por ele e ressuscitou. Quarto e último, de contínuo orava a Deus, mas não bastava orar a Deus sem conhecer a Cristo. Então, essas 4 coisas, não bastava católico Cornélio ter essas 4 coisas, mas o principal ele não tinha, e Deus se preocupou com a salvação dele, enviando o anjo até ele e dizendo: olha, as suas esmolas, o seu rogo, o seu temor, o Cornélio, chegou. Capítulo 10, versículo 4. As tuas orações, Cornélio, as tuas esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Só que não basta isso para você, Cornélio. Você precisa aceitar a Cristo. Você precisa conhecer Jesus de verdade. Você precisa, Cornélio, se tornar uma nova criatura. Que isso, para você, não é suficiente. Mas, como Deus viu o teu coração, Cornélio, como Deus viu o teu coração, Ele mandou aqui que você fosse as orações e as esmolas subiram a Deus, para mostrar o seguinte: quão perto Deus está das pessoas que são católicos do estilo Cornélio. Só que faltava para Cornélio, o católico Cornélio, o que João fala no capítulo 3. O seguinte: capítulo 3, versículo 3 de João. Respondeu Jesus e disse para Nicodemos, o mesmo que fala para Cornélio: verdadeiramente digo que aqueles que não nascer de novo, que é o que Cornélio precisava, não pode ver o reino de Deus. Cornélio e Nicodemos, viu? Versículo 5. Verdadeiramente digo, aqueles que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Primeiro não pode ver e depois não pode entrar. Então era isso que faltava na vida de Cornélio, e Deus enviou o anjo preocupadíssimo. As esmolas fez com que Deus estava tão perto desse homem, dessa família, que ele enviou o anjo para falar para Cornélio ir até Pedro, que Pedro ia pregar para ele, para como ele pudesse alcançar a vida eterna, porque ainda lhe faltava uma coisa.
conhecer a Cristo Jesus, o Senhor, para você ser salvo. É igual você, que tem pessoas, irmão, irmã, católicos na sua família. Ele também é assim, tipo, semelhante a Cornélio, mas ainda falta uma coisa para ele, para ela. É aceitar Cristo Jesus, o Senhor. Tudo bem, ele faz, ele ajuda, ele reza, ele busca, só que lhe falta Cristo no coração. Você, talvez, eu estou falando aqui, o católico, você está vendo essa mensagem aqui, lê lá Atos capítulo 10, do 1 ao 48, para você ver o quão a preocupação de Deus para com esses católicos que são temente a Deus, que buscam, que ajudam, que faz de tudo, pensando que isso aí vai ajudá-lo a alcançar a salvação. Pode levar você, como fez com Cornélia, a alguém que vai aparecer para você e dizer, falar o que você precisa fazer para alcançar a salvação e a vida eterna. Olha quão perto as obras de Cornélio que ele fazia chegou até o trono de Deus, para você ver. Então tem pessoas católicas que são piedosas, são amorosas, eu conheço bastante. Só que falta essa determinação, essa vontade de conhecer a Cristo Jesus, o Senhor. Então você já tem a característica de uma pessoa que pode chegar até alguém como Cornélio chegou. Cornélio foi avisado pelo anjo. E Pedro, lá na casa dele, Deus no mesmo dia deu uma visão para ele dizendo o seguinte: lá naquele lençol tinha um Cornélio lá. Deus mostrando para ele, diz: olha, eu não faço acepção de pessoas, agora acabou. Tanto judeus como gentios são uma pessoa só. Vai vir alguém aí que precisa de salvação e você vai pregar para ele. Porque eu quero a salvação de Cornélio, do católico Cornélio e toda a sua família. E quem estiver junto ali. Foi o que aconteceu. Então, essa mensagem explicitamente hoje é para a pessoa católica piedosa, como Cornélio. Que Deus vai enviar alguém a você. Eu não sei se é um anjo, pode ser, não sei. Pode ser que Deus vai abrir os teus olhos espirituais para enxergar o anjo num sonho, ou não sei, Deus sabe. Enviar alguém até você para falar de Jesus. Você não tarde a conhecê-lo, a aceitá-lo. Porque é isso que vai definir que vai decidir o seu futuro depois que você passar desta vida. Ok? Então, que Deus possa abençoar a todos e distribua essa mensagem, irmão, irmã, para quem é católico, para quem é espírita, para quem é... Você vê que realmente... Até pessoas que não é piedosa, é católico, mas não é piedosa. Vez ou outra ajuda alguém ali, mas tem aquela sede de conhecer a verdade. Quem sabe Deus pode fazer algo no coração dessas pessoas, não é? Deixa eu orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero orar em favor de todos os católicos, principalmente os piedosos, os amorosos, os que ajudam o próximo, os que rezam bastante, buscando a Deus, que ainda não conhece a Cristo Jesus, o Senhor. Eu peço que o Senhor envie alguém até essa pessoa para falar de Jesus para ela. E que essa pessoa possa ser como Pedro, que através da sua palavra tocou o coração desta pessoa. Aliás, o sermão dele fez com que o Espírito Santo caísse sobre todos que estavam ali. Cornélio, a família dele, os serviçais da casa,
os soldados, enfim. E logo em seguida, eles desceram às águas batismais e se tornaram novas criaturas. E eu quero te pedir, Senhor, que esses católicos sejam abençoados e que eles possam ter a visão, ou algum Pedro da vida chegar e falar de Jesus para ele, para que eles possam se converter, receber o Espírito Santo e no futuro ter o seu galardão e ter a salvação gratuita que é de Cristo Jesus, o Senhor. Abençoa todos, Senhor, que ouviram essa mensagem. Conceda a paz, a tranquilidade, e que essa mensagem fique na memória de todos que ouvir e que sejam abençoados. E que todos possam ter uma ótima semana. É que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então Deus abençoe a todos, meus irmãos, meus amigos católicos piedosos, e saiba que Jesus quer ver você no céu um dia. Tuas esmolas, as tuas rezas, a tua piedade tem chegado até o trono de Deus e Ele quer te salvar. Amém? Ótima semana a todos, Deus abençoe e a graça e a paz do Senhor Jesus aos meus irmãos e irmãs também. Um forte abraço.